Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, estaremos trazendo um tema que está diretamente ligado à proposta do nosso canal, Sabedoria para Viver. Para tanto, estarei usando aqui alguns recursos, algumas ferramentas do texto sagrado, como também traremos aqui a colaboração de um dos grandes sábios da humanidade do mundo antigo. Começaremos aqui com Provérbios, texto sagrado de Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 5, que diz: As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Muito bem. Podemos parafrasear esse texto das formigas, dizendo que não é de forças que precisamos para lidar com os ciclos da vida. Precisamos, sim, de sabedoria. Olhando para a antiguidade, Confúcio dizia que há 3 métodos para se ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Ainda voltando então para o texto sagrado, podemos olhar aqui no capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E finalmente, no capítulo 24 diz assim: Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Muito bem. Tendo então esses referenciais, eu gostaria de trazer uma ilustração fantástica que eu encontrei, por nome O Tesouro de Breza. Vamos a ela então. Houve outrora, na Babilônia, um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim, homem inteligente, trabalhador, humilde e que não perdia a esperança de vir a ser riquíssimo, de ter posses, de aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida lhe viesse a oferecer. A questão é como e onde encontrar um tesouro fabuloso e tornar-se assim rico e poderoso. Onde? Um dia parou um mercador diante da porta dele, vindo da Fenícia, um homem que vendia uma infinidade de bugigangas extravagantes. E por curiosidade, Enedim começou ali a examinar aqueles objetos oferecidos, quando descobre no meio ali daquelas coisas um livro, uma espécie de livro com muitas folhas, onde se via caracteres estranhos e desconhecidos, e é claro que quando o mercador percebe que Enedim tem interesse, já diz que aquele é um objeto de extremo valor, de uma preciosidade sem limites e que custaria apenas 3 dinários. Só que esse valor era muito para aquele alfaiate. Mas para não perder o negócio, fazemos qualquer negócio, já diria o Brimo, então ele reduz o valor para apenas 2 dinários. E Enedim, então, toma posse daquele livro. Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar sem demora aquele bem que ele havia adquirido, e qual não foi sua surpresa quando, nas primeiras folhas, ele já viu a seguinte legenda: O segredo do tesouro de Breza. Isso despertou ele, porque ele falou: que tesouro seria esse? Aliás,
pensando bem, parece que ele já tinha ouvido falar a respeito de tal tesouro, só não se lembrava onde e nem quando. Mais adiante, ali folheando aquele livro, ele conseguiu ainda decifrar o seguinte: o tesouro de Breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome entre as montanhas de Harbatol, foi ali esquecido e ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, o tecelão dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro. Afinal de contas, o que ele mais queria era se apoderar daquele tesouro. Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Enedim estudasse agora os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas e o idioma dos judeus. E em função disso, ao final de 3 anos de estudos, Enedim deixava de ser um alfaiate e passava agora a ser o intérprete oficial do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas estrangeiros. Passou a ganhar muito mais e a viver em uma confortável casa. Continuando ainda a buscar no livro e a lê-lo e a estudá-lo, encontrou ainda várias páginas cheias de cálculos, números, figuras. E para entender o que lia, precisou estudar matemática com os calculistas da cidade e em pouco tempo tornou-se grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças então aos novos conhecimentos, calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse agora prefeito. Mas não para por aí. Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos de seu país. E por conta disso, ele foi nomeado agora primeiro-ministro. E em decorrência de seu vasto conhecimento, foi querido e amado por todos. Passou então a viver em um suntuoso palácio e agora recebia visitas dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao seu trabalho e ao seu conhecimento, o reino progrediu rapidamente, trazendo riquezas e alegrias agora não apenas para ele, mas para todo o povo daquele reino. No entanto, Enedim ainda não conhecia o segredo de Breza, apesar de ter lido e relido todas as páginas do livro. Então, certa vez, ele teve a oportunidade de questionar, junto a um venerando sacerdote, a respeito daquele mistério. E o sacerdote, então, olhando para ele, sorrindo, disse: tesouro de Breza já está em seu poder, pois graças ao livro você adquiriu grande saber, que lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Breza significa saber. O que nós aprendemos com isso? Que lições nós podemos tirar disso? Primeiro, do ponto de vista humano material. Com estudo e trabalho, o homem pode conquistar tesouros inimagináveis. Basta ter boa vontade, basta querer, basta sonhar, basta planejar, basta ir adiante, não desistir. O tesouro de Breza aqui é justamente o saber que qualquer homem esforçado pode saber. Quando eu estou dizendo homem, estou falando homem e mulher. A humanidade, qualquer um
que se esforçar pode alcançar por meio de bons livros que possibilitam abrir aqui tesouros encantados, aqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade. Olhando também para o ponto de vista espiritual, nós vemos aqui Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 21, dizendo o seguinte: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Que Deus te abençoe e que você possa viver com sabedoria. Desafio você hoje mesmo começar a procurar o tesouro de Breza. Deus te abençoe.